Palavra de Deus, esta noite escalado, o evangelista Zaqueu Nascimento estará ministrando a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com a amada igreja, para juntos participarmos deste culto solene da igreja, segunda ceia deste ano. Quero agradecer ao nosso amado e bom Deus pela oportunidade. Também agradecer ao nosso pastor presidente, na pessoa do nosso pastor João Marcos, pela honra e a confiança da escala, para podermos estar aqui cooperando no santo trabalho do Senhor. E eu já rogo as orações dos santos em meu favor, para que o Senhor me ajude no abrir da minha boca, me conceder uma palavra para nosso enlevo espiritual. Queridos, convido a todos para o quarto evangelho, evangelho escrito por João, evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 6 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 17, versículo 6, nos diz assim, meus amados: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantos dizem amém? Meus amados irmãos, esta passagem bíblica é conhecida como a oração sacerdotal. É o momento em que Jesus se retira com os seus discípulos para o Getsêmani, e ali ele intercede pela vida dos mesmos como nosso sumo sacerdote eterno. O escritor aos Hebreus diz que ele foi constituído como o sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, o sacerdote dos bens futuros. E ele adentra numa realidade espiritual ao lugar santíssimo, ao santo dos santos. Somente o evangelista João dá detalhes, dá pormenores do conteúdo desta oração. Os demais evangelistas se atêm ao fato dele ir buscar ao Pai naquela hora difícil, naquela hora cruciante, onde ele sente o peso da responsabilidade. E no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32, diz que ele leva
os 11, e ali deixa 8, e segue mais adiante com Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, mas ele deixa os 3 e caminha um pouco mais adiante, uma distância aproximadamente do disparo de uma pedra. Por que 11 e não 12? Porque no próprio texto do capítulo 17, ele diz que um se extraviou, se perdeu, pois deu lugar ao diabo, e foi um instrumento usado pelo inimigo para conduzir os romanos a prender Jesus. Foi o agente da traição, o discípulo chamado Judas Iscariotes. E por isso ele está agora com 11. Ele deixa 8 no átrio, leva 3 discípulos ao lugar santo, e somente ele entra no lugar santíssimo. A julgar por uma realidade espiritual, era assim que se repartia o tabernáculo. O átrio era o lugar externo, e depois adentrava-se a um primeiro compartimento chamado lugar santo, onde estava a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso defronte ao véu. E somente o sumo sacerdote entrava no interior, uma vez ao ano, no dia da expiação. E ali ele derramava o sangue da aspersão ou da expiação sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, e ali o Senhor aceitava com a manifestação da sua glória, e o povo que estava fora do tabernáculo jubilava e se alegrava naquele dia, pois sabia que os pecados estavam sendo cobertos. Porém, a arca, ela se perdeu no período babilônico, e até hoje alguns que são estudados na geografia e arqueologia tentam rastrear o caminho da arca, que era uma madeira maciça coberta com ouro puro e tinha a sua tampa de ouro maciço, e os querubins da glória foram esculpidos em cima daquela tampa para simbolizar o trono de Deus. Mas não era necessário mais aquela arca, porque a arca que estava no céu se vestiu de carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era ao mesmo tempo o sacerdote, ao mesmo tempo ele era o cordeiro, e ao mesmo tempo ele era a arca, porque quando estava ali dentro, ele estava intercedendo, dentro da realidade espiritual do lugar santíssimo, e diante do Calvário que lhe esperava, ele não temia os cravos, ele não temia os açoites, ele não temia os soldados romanos, ele não temia a dor, o abandono, o sofrimento, ele não estava com medo dos socos que levaria dentro do sinédrio, da cusparada no seu rosto, que escorreu pela sua barba. Ele não estava temendo a inveja, a raiva dos sacerdotes, mas a única coisa que ele estava sentindo a pressão era o fato de se distanciar um pouco do Pai, porque na condição de pecador, o Pai era obrigado a se distanciar dele. Em todo o ministério de Jesus, ele nunca se reportou a Deus, lhe chamando de Deus, porque Deus é algo muito genérico. Quando alguém diz Deus te abençoe, a gente não sabe o que se passa na mente dele na questão de Deus. Deus para ele pode ser algo abstrato, algo muito vago, e é por isso que um Deus te abençoe é algo muito genérico. Jesus sempre se reportava a Deus lhe chamando de Pai. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Diante do sepulcro de Lázaro, ele disse: Pai, eu te dou graça, porque sempre me ouves. Os discípulos outro dia disseram: ensina-nos a orar, nós precisamos saber. Vocês querem aprender? Então vamos lá. Comece assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim sucessivamente. Ele temia porque naquela hora
que recebesse todo o peso do pecado, da iniquidade, das enfermidades, como disse o profeta Isaías, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Lá no alto do Gólgota, bebendo este cálice que ele deveria beber, e não tinha outra alternativa, que todas as vezes que o pai colocava o cálice para ele, ele empurrava de volta e dizia: não tem outro jeito, não tem outra forma, eu não quero me separar de ti, nossa comunhão é tão profunda, nossa unidade é indissolúvel, mas meu filho, foi traçado assim, o plano é este, você vai ter que se colocar no banco dos réus, e por alguns instantes eu vou ter que me separar de ti, mas vai, meu filho, obedece. Aí ele entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Se ele não obedece, seu sacrifício é vão. Então ele pega o cálice e diz: contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Ele obedece no jardim para poder sacrificar na cruz. E lá na cruz, como não podia chamar de pai, ele brada dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Elia, lama sabachthani. Ele ora assim, sentindo o peso, a pressão, mas ele está rogando por nós, e ele pede nesta oração algumas marcas distintas, que nos fariam diferentes neste mundo perverso, neste mundo que jaz no maligno. Ele estava para ir para o Pai, e o capítulo 17 é um resultado de um processo que vem lá do capítulo 13. Jesus quer imprimir marcas nos seus discípulos, e culmina depois que ele sente que as raízes dos discípulos estão arraigadas nele. Ele sente que os discípulos estão abalizados nele, porque ele começa a descortinar, abrir o coração e falar de uma forma muito aberta, muito direta. E os discípulos atestam isso. Se lermos no capítulo 16, versículo 29, os discípulos disseram assim: disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes por parábola alguma. Versículo 30, veja agora a confissão dos discípulos e Jesus se certificando de que eles estavam arraigados. Veja o que os discípulos dizem: agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Foi uma resposta que alegrou o coração de Jesus, de uma forma que no 31 Jesus diz assim: credes agora? Jesus, no meio que um assombro, um assusto, Jesus extraiu a confissão que estava esperando deles, porque Jesus ia para a cruz, e Jesus temia que o seu ato na cruz abalasse a firmeza, a certeza dos discípulos, e é por isso que no capítulo 17, ele entra no Santíssimo, ele começa a suar grandes gotas de sangue. Era o sacerdote lidando com o sacrifício, ao mesmo tempo ele era o cordeiro, e ao mesmo tempo a arca estava sendo borrifada com sangue, e ele estava dizendo: vai ser difícil a batalha, mas eu estou aqui como intercessor, e eu quero que tu impeça
imprimas algumas marcas neles, que os distingue do mundo, que os faça ser diferente do mundo. Se fôssemos aqui pontuar algumas marcas, e como disse, partindo do capítulo de número 13, poderíamos dizer que a primeira marca é a marca da humildade. Quando Jesus, na última ceia, lava os pés dos discípulos, e no versículo 15 ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele queria que Deus marcasse a igreja com a marca da humildade. Ele que disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segunda marca poderíamos pontuar, que é o amor. No capítulo 13 ainda, versículo de número 35, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que silêncio, não é? Era a hora do glória ser mais forte. Eu sei que a igreja no seu bojo tem os usos e costumes, isso agrega valores, é uma norma, são regimentos da igreja, da instituição, mas a marca prioritária da igreja é o amor. E Paulo vai dizer que é o amor fraternal não fingido. E a marca do amor ágape, o amor de Deus, é a marca que nos distingue do mundo. Lá no mundo é ódio, pois Jesus já no capítulo 17 diz que o mundo lhe odiou e passaria a nos odiar. A marca do mundo é o ódio, mas a marca da igreja é o amor verdadeiro, o amor de Deus. Quantos creem nesta verdade? Eu poderia dizer que ele orou pela marca da presença. No capítulo 14, ele diz no versículo de número 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus estava rogando para que nós tivéssemos a sua presença, e ele também rogou para conosco a marca da comunhão. Porque no capítulo 15 ele fala sobre a comunhão através da metáfora da videira verdadeira. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês estarão em comunhão tão profunda comigo, que vocês vão frutificar, vocês vão dar muito fruto. E sabe de uma coisa? Já que eu estou falando de comunhão, estou falando de intimidade, deixa eu promover vocês. Eu vou promover logo vocês, porque vocês começaram como os discípulos, mas depois eu comecei a chamar vocês de servos. Mas sabe de uma coisa? A partir de agora, vocês não serão mais chamados de servos. Capítulo 15, versículo 15, a marca da comunhão. Jesus diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu já não estou revelando para vocês abertamente o que vai acontecer, eu já estou mostrando segredos a vocês, e a partir de hoje, vocês serão chamados de meus amigos. Oh, meu amado irmão, que privilégio tremendo. Quem é amigo de Deus aqui esta noite? Quem está sentado à mesa do Todo-Poderoso? Quem vai comer com Ele hoje? Quem vai comungar com Ele hoje aqui? Então levante a sua cabeça. Você é amigo do Todo-Poderoso. Você recebeu a promoção. Oh, meu irmão, minha irmã, como é bom entender os sinais e as linguagens de Deus.
Quando começamos a nos aprofundar e estamos arraigados nele, ele começa a nos descortinar segredos, mistérios. Chega ao ponto dele dizer assim: olha, tu estás entendendo tanto os meus sinais, que eu vou te promover, vou te colocar numa esfera espiritual maior. E eu não estou falando aqui de cargo ou de função eclesiástica, eu estou falando daquele que entra com ele no secreto, que entra com ele lá no profundo e conhece o coração dele. Uma coisa é orar e Deus responder, isso é fato, é fruto de comunhão também. Mas outra coisa é Deus mostrar para você o que Ele vai fazer. Uma coisa é orar e dizer Deus faz, e Deus responder a oração. Mas outra coisa é Deus abrir o projeto e dizer: isso aqui está bom para você, isso aqui está bom para você também, e o que eu vou fazer aqui está certo, está bom. Deus quer elevar a tua vida a uma esfera diferente. No capítulo de número 16, ele vai orar para que tenhamos alegria. A marca da alegria. No capítulo de número 17, versículo de número 11 e 12, ele ora pela marca da unidade. Porque ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as coisas, ou todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo. Isso aqui eu percebo que a mente de Jesus já está em outro nível. Já não estou mais aqui. Eu já obedeci lá no jardim. Eu já estou em outro patamar. E eles vão ficar aqui, Pai. E como tudo que é teu é meu, eles também são teus. Oh glória, oh glória. Você sente essa dimensão te abraçando? Que você faz parte de um projeto que estava no seio do Pai, chamado igreja. E ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Oh glória a Deus. Sim, eu quero eles inclusos assim nesta unidade. Tu em mim, eu em ti, e eu também com eles, e eles em mim, nesta unidade extraordinária, neste elo que não pode ser quebrado. Mas tem uma coisa, Pai, eu quero a marca da santificação. Eles estão adentrando a unidade conosco, mas eu quero a separação deles do mundo. Eles vão ser separados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E para terminar, meus irmãos, Jesus imprimiu em nós, ou rogou ao Pai que uma marca, ou estas marcas fossem impressas, mas por último, ele pediu a marca da glorificação. Porque ele diz no verso 24: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Oh meu querido irmão, esmiuça aí, mastiga essa palavra. Jesus está dizendo: eu quero que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles tenham essa certeza. Porque tu me has amado antes da criação do mundo, Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes me conheceram, que tu me enviaste a mim.
Oh, irmãos, Jesus estava tão convicto que no capítulo 16, versículo 33, ele já declarava: eu venci o mundo. Mas espera aí, Jesus, ainda falta cruz, falta derramar o teu sangue, falta tu dares o brado de consumado. Mas eu já estou tão convicto que eu estou marchando como um capitão vitorioso. Eu vou subir o Monte Calvário, eu vou enfiar a espada na cabeça da caveira, eu vou sobrepujar, pisar, envergonhar, destituir todo principado e potestade. Ninguém vai me deter, eu estou marchando. É por isso que eu já estou declarando: eu venci, eu venci. E Jesus já estava distribuindo assim. Jesus já estava distribuindo. Porque no 22, antes de rogar, Jesus já disse logo: eu dei a tua glória a eles, Pai. Eita, era muita convicção, meu irmão. Jesus já entregando a glória. Ele vem orar no 24, mas no 22 já deu a glória. E na verdade ele não podia dar, não é? Porque na oração do Pai Nosso ele já tinha orado: teu é o reino, o poder e a glória. E agora, como é que a gente faz essa equação? Chegou uma hora que ele olhou para os discípulos, isso está em Lucas 12, ele disse: olha, pequeno rebanho, sabe de uma coisa? Foi do agrado do Pai vos dar o reino. Jesus já deu o reino. Depois em Lucas capítulo 10, ele chamou os 70 e diz: vocês vão sair, vão proclamar o reino que vocês já receberam. Mas tem mais, eu vou dar logo o poder a vocês. Eis que vos dou poder. Levanta a tua mão, quem está no reino. Quem está no reino, quem respira o reino, quem ora pela vinda do reino. Ele já tinha dado o reino, já tinha dado o poder. E agora que já estava convicto que ia subir vitorioso como um capitão, ele disse: eu já dei o reino, já dei o poder, toma logo a glória. Recebe logo a glória. Receba a marca da glória. Levanta a tua mão esta noite. Ele tirou a espada do caminho. Ele subiu com a espada no ombro. Ele levou a espada até o Monte Caveira. Oh, glória a Deus. Recebe nesta noite as marcas. Qual é a marca que te falta esta noite? O nosso sumo sacerdote venceu, assentou-se à direita do Pai nas alturas, e ele está dizendo: somente um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Deus abençoe.